Olá, vamos aqui apresentar o módulo de informática aplicado ao gerenciamento de projetos, uma disciplina do curso de pós-graduação do IBEC. Meu nome é Marcos Possi e nosso objetivo nessa disciplina é capacitar os profissionais a utilizar aplicativos e ferramentas para gerenciamento de projetos, de acordo com as práticas previstas, recomendadas pelo Project Management Institute, que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos, e chamar a atenção da sua escolha em função de cada tipo de projeto, cada detalhamento e complexidade. Nosso trabalho tem 3 partes, nessa turma, dia 17, dia 24 e dia 31 de maio. Eu devo me apresentar dizendo que eu trabalho desde 1980 com a área de construção de subestações e usinas. Em 86 eu começo o acompanhamento de contratos e elaboração de contratos, tanto para iniciativa privada como pelo decreto 8666. Em 98 a gente tem uma atuação forte, eu trabalho bastante com supervisão de contratos de gerenciadoras, porque começa a aparecer no Brasil em 99, 2000, a preocupação de gerenciar e não apenas fazer as obras. Em 2003 eu começo com envolvimento forte junto ao PMI Rio, que é o chapter do Rio de Janeiro, e começo em 2004 com apoio deles e do Conselho de Engenharia, treinamento e desenvolvimento de gerenciamento de projetos, tanto em cursos livres de longa duração, como pós-graduações na área de gestão junto à Gama Filho ou UFRJ. Em 2009 eu fico membro na empresa, eu fico como empresa membro do PMI com o REP, é um Registered Education Provider, e sendo representante aqui no Brasil do Spider Team, que é um grupo de gestão muito forte na Rússia e Ucrânia. A nossa turma parece que temos um conjunto de pessoal de administração, de engenharia civil e de produção. Gerenciamento de projetos é muito afeto à engenharia de produção, pela natureza da engenharia. Porém, a engenharia civil, desde 1700 e alguma coisa, usa gestão de projetos como gestão de obras, senão as obras não sairiam. Quer dizer, saíam e saíam do jeito que saíam. As técnicas existiam, mas as dificuldades da época eram as mesmas das dificuldades de hoje. Talvez um pouco piores hoje. E o pessoal de administração também atua em gestão de projetos como princípio da formação. A administração tem uma vertente muito grande em processos e a partir do ano 2004, 2005, ela já tem uma mudança nas disciplinas para entender que a administração não é só de processos, também é de empreendimentos finitos. Gestão de projetos, empreendimentos finitos. Gestão de processos é uma administração contínua. As ferramentas de gestão de projetos, os apoios de informática para a gestão de projetos não são as mesmas para a gestão de processos. Então, nesse caso, é interessante observar que aqui falamos ferramentas de apoio e gestão de projetos. E a administração se especializa bastante agora nessa área. Ferramentas. Ferramenta tem o objetivo de alavancar, promover produção, reduzir tempo, dar ganho de escala. A ferramenta, então, apoia o ser humano saindo do artesanal e partindo para o profissional, saindo do hobby e partindo para o profissionalismo. Significa dizer que sem ferramentas tudo é possível, mas com ferramentas tudo é mais fácil, mais rápido. E hoje, a partir de 2009, nós temos uma grande vantagem de ser mais rápidos e mais produtivos, porque atendemos melhor com menor custo e nós estamos em cada vez mais épocas de crise. Ferramentas, então, são benefícios que são essenciais para qualquer profissão. E uma pesquisa feita em 2009, que é válida até agora, se você procurar novas pesquisas, você vai encontrar algo similar, apresenta esse gráfico de tornado. Tornado porque ele tem uma forma de furacão. Ele mostra a participação das coisas de maior para menor. E nesse caso aqui,
é a participação das ferramentas dentro das organizações que trabalham com o projeto. Lembrando que essa pesquisa foi feita no Brasil. Significa dizer que nós estamos com uma visão Brasil, talvez até com uma visão específica de algumas cidades. E eu me atrevo a dizer, talvez até com uma visão específica de algumas empresas de grande porte. Não todas as empresas, de não todas as cidades, de não todos os países. Mas já dá uma ideia do que nós vamos encontrar no mercado por amostragem. Esse gráfico mostra que nós temos o MS Project, versão standalone, sem integração, como aquele que tem uma liderança de uso nas empresas. Observem, MS Project é um aplicativo. Standalone é uma característica de eu sozinho, sem integração. Trabalhar no seu projeto sozinho é muito importante. Trabalhar numa empresa, e aqui estamos falando de empresas, sem integração é um nível de maturidade baixo ainda que nós temos que pensar em outras disciplinas desse curso. Software desenvolvido internamente é o segundo colocado. Então, nós estamos reinventando a roda, a menos que as rodas que nós tenhamos no mercado não sejam tão redondas. Em terceiro lugar, tem o Microsoft Project Server, que é a solução IPM, banco de dados integrado. Parece que aqui integra-se a solução do MS Project. Não é detalhado, mas já temos uma proposta de solução. Aí começa a cair muito rápido aqui o Primavera, o Project Builder, o SAP, o WBS Art Pro. Observamos aqui que temos vários nomes, mas como ferramenta de gestão, eu poderia dizer que nós temos isso aqui. Ferramenta de gestão, ferramenta de gestão, ferramenta de gestão, ferramenta de gestão, possível ferramenta de gestão, ferramenta de gestão, ferramenta de gestão, para aí. Os demais são aplicativos que têm o objetivo de apoiar visualizações. O nosso trabalho aqui é avaliar, nessa primeira parte, nessa apresentação, softwares e aplicativos de gestão de projetos. Open Project, que se propõe a ser um aplicativo livre e que atende oficialmente às necessidades da gestão de projetos. Nós temos um link aqui para trabalhar o melhor entendimento com vídeos, ou seja, ao invés de ler muito, você pode assistir o vídeo do que ele se propõe. E você vai ver até onde ele vai e no nosso trabalho nesse curso, até onde nós vamos. Outra ferramenta também gratuita, dita gratuita, é o Dot Project. E ele tem uma visão de divulgação semelhante à visão de divulgação do Open Project. É o gráfico de Gantt. É o controle do tempo e da produção das atividades. São dois aplicativos que existem, que são gratuitos e que por vezes são invocados em empresas do governo ou de órgãos que não podem comprar ferramentas. É bom lembrar, como participante de um curso de pós-graduação, um curso de especialização, que provavelmente você vai ser a figura do especialista, que vai ser consultado. E quando o discurso aparecer que nós não podemos comprar, porque existem decretos, existem leis, existem regulamentos, ou existem tradições, culturas ou folclore na empresa, não podemos comprar uma ferramenta de gestão, temos que usar uma gratuita, tem que lembrar que existem coisas como caneta Bic, que tem que comprar. Não tem caneta Bic gratuita. E se não comprar uma caneta boa, a caneta não escreve. Não adianta comprar canetas mais baratas ou canetas doadas por alguma empresa se a caneta não serve e não funciona. É bom lembrar que tem que comprar tijolo para construir os prédios onde os órgãos públicos ou as empresas não governamentais
funciona. Não existem tijolos de graça. Da mesma maneira que a ferramenta, só porque é gratuita, não significa que ela é plena no atendimento. Por outro lado, não significa que só porque não se pode comprar, há uma lei, não se conseguem justificativas para a compra. Saindo dos aplicativos gratuitos, nós podemos ver aqui o Primavera. O Primavera é uma ferramenta produzida para gestão de projetos de obras que tem a ver com produção, que foi desenvolvida por profissionais de planejamento e de engenharia, e por conta disso, na sua versão mais atual, que é a versão 6 ou a versão 7, ela apresenta um conjunto de recursos muito bons para acompanhamento de obras e projetos. Lembrando que é uma ferramenta de grande poder de fogo, certa complexidade, necessidade de apoios de informática, de infraestrutura e de rede. Daí, na hora de definir qual a ferramenta, você, especialista, vai ter que analisar isso tudo. Mas precisa também conhecer a informática aplicada à gestão de projetos e não o Primavera aplicado à gestão de projetos. Nós temos, no slide anterior, 2 ferramentas gratuitas, com os seus limites. Temos uma ferramenta muito poderosa e o preço dela de investimento está diretamente ligado a essa capacidade. E os recursos visuais estão cada vez melhores. Por outro lado, também temos da PMA Technologies o NetPoint. O NetPoint, como possível ver aqui na figura, apresenta uma impressão de tempo e compromisso início-fim. Enquanto no Primavera, além da imagem de compromisso início-fim, temos histogramas, uso de recursos, aplicação ou demandas. Então temos uma outra visão aqui de ganho, enquanto que o NetPoint se limita, não só isso, é claro, mas é mais limitado que a ferramenta Primavera da Oracle. Outro conjunto de ferramentas é o Tilos. E o Tilos promove gestão de projetos, em particular daqueles projetos cujas características são projetos lineares. O que seriam projetos lineares? São projetos que constroem, promovem, desenvolvem, empreendem elementos finais que podem ser medidos por um parâmetro linear ou um parâmetro de produção. E nesse caso, imaginemos um projeto com 6 linhas de transmissão elétrica que saem de um ponto de forma radial e vão para pontos definitivos de destino. O Tilos consegue administrar todo o conjunto de informação, de gestão de início, produção, recursos, mas também consegue mostrar fisicamente uma outra forma de acompanhamento, que é o desenvolvimento tempo-caminho físico, digamos assim, das linearidades das linhas. Tubulação de óleo, de gás, de água, estradas que são medidas pela produção da sua extensão, podem também ser acompanhados de uma forma bem características desse tipo de projeto, e o Tilos é muito bom nisso. Diferente do Primavera, que não possui esse recurso do Dot Project, do Open Project ou daquele NetPoint. Temos outra ferramenta chamada Spider Project. Enquanto que todas as outras mencionadas são do mundo ocidental, o Spider Project é do mundo oriental. Nascido na Rússia e espalhado pela Ucrânia, agora a Ucrânia, né, diferente da antiga União Soviética, você tem uma ferramenta que faz também um apelo ao uso de gestão de tempo, de inícios, de atividade, produção. Só que, nesse caso, essa ferramenta também trabalha produtividade, trabalha o tempo-caminho, trabalha o uso de recursos e uma série de outras informações. Ela foi concebida, assim como o Primavera, para gestão de engenharia. Então, a engenharia demanda e
o Spider desenvolve. A engenharia demanda, o Primavera desenvolve. É diferente de algumas ferramentas onde a informática desenvolve e a engenharia se adapta. Ou a informática desenvolve e os projetos mais adequados são projetos não de engenharia. Engenharia, falamos de produtividade, recursos, uso de recursos, compatibilidade de despesa e assim vai. Falando em outras ferramentas, chegamos ao Project, que é o objeto da nossa disciplina, e pelo entendimento do primeiro slide, que é o gráfico de tornado, a mais utilizada no mercado brasileiro, talvez até no mercado internacional. E o MS Project, na sua versão 2016, ele tem uma série de recursos que vão ser abordados por aqui, mas que deram origem ao melhor entendimento daquelas ferramentas citadas free, grátis. A similaridade e a imagem que nós vemos no Project é muito parecida com a matriz Project, MS Project da Microsoft. Enquanto que o Primavera, o Spider, o Tilus e outras ferramentas como o Asta Project, eles têm uma diferença muito grande em relação ao Project visual, não foram derivadas do Project. Importante chamar a atenção que como o Project é a mais popular, como o Microsoft Project é a mais popular, todas as demais ferramentas exportam dados para serem lidos no Project. O Primavera faz isso, o Spider faz isso, o OpenProject, o Asta, o Tilus, todos exportam dados para que o Project possa ler. E o Project exporta dados em uma forma XML, que é uma forma meio que padronizada, para que todos os outros possam importar. Lembrando que alguns softwares, como o Primavera, têm um conjunto de informação da ordem de 70, guardadas dentro do arquivo. E conseguem absorver as informações geradas pelo Project, da ordem de 22. Agora, as informações geradas pelo Primavera, da ordem de 70, não podem ser importadas pelo Project, da ordem de 22. O continente tem que sempre ser maior que o conteúdo. Agora, o Dot Project e o Open Project exportam para qualquer ferramenta porque o conjunto de dados é muito pequeno. Não se poderia continuar o trabalho de ferramentas para gestão de projetos sem entrar na área que está muito em voga nos últimos 5 anos, que é a gestão do risco. Nós temos um software chamado PathMaster, que depois foi comprado pela Oracle, que havia comprado o Primavera e que agora integra como o Primavera Risk e que calcula por estatística as incertezas que são informadas na gestão e dão as perspectivas de sucesso do empreendimento ou do projeto. Nesse caso, o NetPoint também tem uma ferramenta que, junto do seu aplicativo principal, que é o NetPoint, que junto do NetRisk compõe essa sinergia. Planejamento NetPoint, avaliação de riscos NetRisks. É importante observar que tanto o PathMaster quanto o NetRisk, que são aplicativos de gestão e análise de risco, melhor falando de análise de risco, turbinam, apoiam, adicionam ao aplicativo principal a capacidade de avaliar risco. O @risk é outra ferramenta que é de risco, mas que pode ser anexada ao Excel, que pode ser anexada ao Project e que pode ser anexada a outros aplicativos e analisar o risco a partir dos dados importados da ferramenta e depois devolvidos à ferramenta, respeitando aquela condição de continente conteúdo. @risk é muito difundido pela sua capacidade matemática e probabilística de avaliações.
Então, existe uma gestão de projetos e aqui no At-Risk uma equipe muito capacitada para entender e analisar os diversos recursos que essa ferramenta tem. Como disse, são aditivos à gestão de risco, à gestão de projetos. O Spider Project, ele integra na sua própria interface gestão de riscos por Monte Carlo e por outra técnica não muito difundida no Ocidente, mas bastante difundida no Oriente, que é a técnica de 3 cenários. A técnica de Monte Carlo é usada por todos os aplicativos de gestão de risco citados aqui, mas o único que analisa 3 cenários, que é outra técnica de gestão de risco, é a ferramenta Spider. Tanto o Primavera, quanto o NetPoint, quanto o Project precisam se associar a um plugin externo para fazer a avaliação de risco e recolher os dados dos cálculos. O Spider Project, assim como o Risk Project, que é outra ferramenta de projetos, eles trabalham em si os dados de planejamento e de avaliação probabilística, facilitando assim a rapidez de trabalho e diminuindo a perda ou os riscos de erros de importação e exportação. Também está incluído na ferramenta análise de scatter, que é a dispersão, e não apenas em 2 dimensões, nesse caso em múltiplas dimensões. Para quem fizer o módulo de gestão de risco, pode começar a trabalhar o questionamento na disciplina sobre análise de Monte Carlo e análise de 3 cenários. Nosso assunto, disciplina ferramentas de aplicação à gestão de projetos, está focada no Project e a gente chama atenção aqui, não pela venda do produto, mas que agora não, recentemente, talvez uns 2 anos, a Microsoft faz licenciamento de uso e não venda do produto. Significa dizer que a ferramenta agora pode ser usada e paga mensalmente ou anualmente sem a aquisição da própria ferramenta pelo usuário. A vantagem disso é que esse step, essa evolução da Microsoft, permite que você instale o aplicativo em várias máquinas sem ser pirataria e use licenças, transferindo licenças entre os grupos e a equipe, sem caracterizar pirataria, e o uso de todos dentro de uma legalidade e facilidade, através até mesmo do uso da web, que é possível desenvolver de forma colaborativa com o Project Office 365. A ilustração do valor aqui é para mostrar que em um ano nós temos algo em torno de R$ 1.200, R$ 1.300, enquanto que a compra do aplicativo está na ordem de $1.000. E que, numa nova versão, quem está no ambiente, Project for Office 365, já recebe a nova versão, sem pagar pelo upgrade. Enquanto que quem compra o aplicativo precisa fazer o upgrade. A imagem aqui mostra bastante da nova interface 2016 do Project. Ele agrega agora alguns recursos da família Office, enriquecendo a qualidade da comunicação. Nosso objetivo nessa disciplina não é só mostrar as maravilhas da ferramenta, mas também a que ponto temos que nos preocupar com os resultados que ela apresenta, com os limites que ela tem e com os erros que ela promove. Nossa disciplina vai trabalhar 7 pontos principais. As características e as possibilidades dessa ferramenta. A configuração e o cadastro de um projeto no Project. Nós vamos ver que isso é importante porque o Project como ferramenta ela é extremamente flexível, maleável e não vem pronta para uso. Ela precisa ser administrada, preparada, ajustada para iniciar o projeto, senão coisas horríveis podem acontecer durante a execução. Terceiro ponto é o cadastro das atividades, dependências e duração. É o primeiro passo depois do desenvolvimento da produção dos produtos
e a ferramenta é muito boa, foi desenvolvida a partir desse entendimento, é o cadastro das coisas a fazer, a sequência de produção, as estimativas de duração, tudo ligado à gestão de tempo, uma das disciplinas desse curso. O quarto ponto a ser discutido é que depois disso tudo vamos ter uma rede de planejamento e definimos o caminho crítico, analisando sob o ponto de vista do CPM, o Critical Path Method, que analisa o mais rápido possível o caminho mais longo do nosso trabalho. E com isso, sendo o caminho mais longo, o caminho que vai definir na ferramenta o que não pode ter desatenção, o caminho que não pode ter vacilo, o caminho que deve ser permanentemente monitorado hoje e para o futuro, analisando os riscos em particular, para que ele, que já é crítico, não se torne crítico ao sucesso. O caminho é crítico por não ter flexibilidade dos compromissos de prazo assumido. E a ferramenta vai mostrar isso com muita facilidade e também com alguns percalços. As datas notáveis, que são os compromissos, as folgas e o cronograma de barras, são o que é mais difundido pela ferramenta, mas não vamos nos limitar a isso. Quinto ponto importante é o cadastro e atribuição dos recursos e dos custos na ferramenta. Então, não é a visão apenas do tempo e dos compromissos de entrega, mas o quanto de consumo de recursos materiais, humanos e financeiros vamos ter e como vamos acompanhar isso. Sexto ponto, é um ponto importante, que é o emprego e a customização, é o uso e a personalização dos relatórios. Afinal, você vive, como gestor, de demonstrações de como estamos e para onde vamos. De como estamos, para onde vamos e o que vamos fazer para melhorar. E como estamos na meta. Os relatórios, o item 6, seria, no nosso caso aqui no curso, o ponto mais importante a ser debatido. Porque é o elemento de comunicação que vai garantir o momento em que você declara de como estamos, para onde vamos e o que devemos fazer para manter as metas. E, por final, trabalho com projetos e subprojetos é para mostrar que existem meios de você trabalhar com a ferramenta standalone, ainda de forma corporativa. Vamos trabalhar juntos nessas 3 datas, 17, 24 e 31. Nessas 7 etapas da disciplina Ferramentas aplicadas à gestão de projetos ou aplicativos ou informática aplicada ao gerenciamento de projetos. Através da criação de uma editora em 2012, a Ectus apresenta nesse ano o livro MS Pro 2013, Abordagem Sistemática, e MS Pro 2013, Metodologia para a Condução de Projetos. A primeira publicação, com 450 páginas, apresenta os conceitos de gestão de projetos aplicados diretamente nessa ferramenta e por essa ferramenta. E a segunda publicação, um conjunto de exercícios passo a passo para a construção da metodologia específica para o planejamento e execução de projetos. Ambos os livros serão fornecidos aos participantes do curso do IBEC de forma gratuita em e-book. A editora Ectus trabalha com livros eletrônicos e apresenta suas publicações viabilizadas de forma impressa pelo lulu.com, um site de gráfica e produção de materiais impressos.